Por que a Kurenai sempre foi uma personagem subestimada? Porque muita gente conheceu a Kurenai apenas como a sensei da Hinata, sem explorar tudo o que ela representa dentro da narrativa. Ela é uma das poucas especialistas em Genjutsu de Konoha e carrega um papel emocional, ético e simbólico dentro do enredo. Kurenai não é uma personagem explosiva. Ela é silenciosa, técnica e emocionalmente madura, o que menos chama a atenção no meio de jutsus grandiosos. Quando a gente olha com calma, percebe que ela é muito mais importante do que parece. Por que a Kurenai é uma das maiores especialistas em Genjutsu de Konoha? Porque Kurenai domina uma arte que exige precisão mental, sensibilidade emocional e foco extremo. Enquanto muitos shinobis se destacam por força física, velocidade ou domínio elemental, ela se destaca pela capacidade de manipular percepções e criar realidades ilusórias complexas. Isso exige habilidade rara e um tipo de disciplina que poucos ninjas possuem. O estilo dela é mais cerebral do que físico, e isso reflete sua maturidade estratégica. Por que a luta dela contra o Itachi marcou tanto o fandom? Porque naquela cena a gente entendeu duas coisas ao mesmo tempo: o nível elevado da Kurenai e a monstruosidade do Itachi. Ela reagiu rápido, criou uma ilusão poderosa e tentou inverter uma situação quase impossível. Mesmo perdendo, ela mostrou coragem, leitura de combate e preparo emocional. Aquela luta não diminui Kurenai, pelo contrário, mostra o quanto ela era capaz, só que enfrentou um gênio completamente fora da curva. Por que a narrativa nunca explorou o potencial máximo da Kurenai? Porque a história se concentra em personagens que fazem parte da trama central do ciclo de ódio, algo que não inclui diretamente a Kurenai. Kishimoto prioriza quem está ligado aos conflitos maiores, e isso faz personagens importantes, mas periféricos, ficarem sem desenvolvimento. Kurenai tinha espaço para crescer, mas foi cortada para não desviar o foco da história principal. Por que o relacionamento dela com Asuma é tão significativo? Porque eles representam algo raro dentro do mundo ninja, uma relação adulta, madura, equilibrada e cheia de humanidade. Asuma e Kurenai não têm drama excessivo, não têm ciúmes, brigas ou exageros. Eles são simplesmente adultas que se amam em silêncio e vivem a relação da forma mais natural possível. Isso torna tudo mais triste quando Asuma morre, e a reação dela, contida, mas devastadora, prova que a dor às vezes não faz barulho. Porque a gravidez da Kurenai é um dos momentos mais simbólicos de Naruto. Porque naquele momento ela se torna a representação da continuidade da vida, mesmo em tempos de guerra. Enquanto muitos personagens caem na escuridão, a Kurenai simboliza renascimento, esperança e futuro. A filha dela, a Mirai, literalmente carrega o nome Futuro e representa a ponte entre gerações. A narrativa usa Kurenai como lembrete de que mesmo em meio à destruição, a vida insiste em florescer. Por que a Kurenai foi afastada das batalhas depois da morte do Asuma? Porque ela estava emocionalmente quebrada e seria incoerente com sua personalidade forçar heroísmo repentino. Kurenai é sensível, profunda, empática. A morte do Asuma devastou ela. O afastamento dela não é fraqueza, é humanidade, é coerência emocional. E, além disso, ela estava grávida, o que reforça a ideia de que sua função naquele momento era preservar a nova vida que carregava. Por que a Kurenai foi essencial para a equipe 8 evoluir? Porque ela não treinou apenas habilidades, ela treinou caráter. Hinata aprendeu sensibilidade e leitura emocional. Shino aprendeu disciplina silenciosa. Kiba aprendeu foco e maturidade. Kurenai forma ninjas equilibrados, não só fortes. Ela é uma educadora nata, algo que muitos senseis não conseguem ser com tanta naturalidade. Por que o Genjutsu da Kurenai é tão diferente dos outros usuários da arte? Porque o estilo dela é simbólico, natural e vinculado à estética da natureza. As ilusões dela têm flores, pétalas, raízes, folhas, sempre remetendo ao ciclo natural. Isso revela muito sobre quem ela é, uma ninja que entende que o mundo emocional é tão complexo quanto o mundo físico. O genjutsu dela é delicado e devastador ao mesmo tempo. Por que a cena da perda do Asuma é tão poderosa especificamente através da Kurenai? Porque ela não aparece gritando, chorando ou se jogando no chão. A dor dela é silenciosa, profunda e real. O olhar dela, a postura, a forma como segura a barriga, tudo mostra mais do que 1000 diálogos. Kurenai representa aquele tipo de tristeza que ninguém vê, mas que destrói por dentro. Por que a Kurenai não recebeu um arco próprio como vários outros senseis?
porque Kishimoto tinha um limite de tempo narrativo e priorizou arcos masculinos ligados ao passado, como Kakashi, Jiraiya e Itachi. Isso acabou deixando algumas mulheres, incluindo a Kurenai, sem histórias paralelas. Mas isso diz mais sobre a estrutura do mangá do que sobre a importância real da personagem. Porque a Kurenai poderia ter sido uma das maiores usuárias de genjutsu do mundo ninja, porque o talento dela era raro. Se ela tivesse sido explorada até o fim, poderia ter criado técnicas que rivalizassem até com as ilusões dos Uchiha. Ela tinha domínio emocional, precisão mental e controle de jutsu. O potencial estava todo ali, só faltou o tempo de tela. Porque a relação dela com a Hinata é uma das mais bonitas entre mestre e aluna. Porque a Hinata precisava de alguém sensível, calmo e acolhedor, exatamente como a Kurenai. Ela entendeu a fragilidade emocional da Hinata melhor do que qualquer outro ninja adulto. Kurenai é o motivo da Hinata nunca ter perdido a doçura, mesmo vivendo como ninja. Por que a filha da Kurenai, a Mirai, é tão importante para o legado dela? Porque ela herda tanto o chakra quanto o espírito de ambos os pais. A Mirai carrega o equilíbrio do Asuma e a sensibilidade da Kurenai. Ele é literalmente a continuação do melhor de ambos, e isso preserva o legado deles mesmo depois das dores da guerra. Por que a Kurenai representa equilíbrio emocional na história? Porque ela nunca age por impulso, nunca entra em crise, nunca exagera na reação. Ela é estável, madura, cuidadosa e profunda. Kurenai representa o lado humano dos ninjas, aquele que entende que sentimentos importam tanto quanto os jutsus. Por que a estética da Kurenai reflete sua personalidade? Porque o cabelo solto, as roupas leves e os movimentos suaves comunicam sua personalidade calma e espiritual. A estética dela não é agressiva, é fluida. Isso combina com uma usuária de genjutsu que manipula percepções com naturalidade. Porque a Kurenai é uma personagem que merece ser revisitada pelo fandom. Porque quando a gente para de olhar apenas os grandes feitos e começa a olhar as pequenas nuances, percebe o quanto ela é profunda, sensível, importante e marcante. Kurenai é um tipo de personagem que constrói o mundo em silêncio, e isso é raro em qualquer obra. Por que Kurenai, mesmo com pouco tempo de tela, toca tanta gente até hoje? Porque ela é real, ela sofre de forma real, ama de forma real, treina de forma real e vive de forma real. Kurenai representa a humanidade dentro de Konoha, um mundo onde a dor existe, mas o amor também existe. E onde as pequenas presenças silenciosas às vezes mudam mais do que batalhas inteiras. E o que aprendemos hoje? Que Kurenai é muito mais do que o tempo de tela dela mostra. Uma ninja sensível, profunda, madura e essencial para Konoha, cuja importância está nas raízes, nos vínculos e na humanidade que ela representa. Somos a mentalidade geek. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.